Os átomos, eles são então partículas pequenas, compostas por prótons, elétrons e nêutrons. Os elementos químicos são átomos que possuem número atômico igual. Então são átomos parecidos, semelhantes. Moléculas são conjuntos de átomos. E para a nossa avaliação, substâncias a gente vai definir como conjunto de moléculas, tá bom? Substâncias químicas comuns no cotidiano, nós temos um monte, daqui a pouco eu vou mostrar uma lista. E elas têm um nome popular e um nome científico. Um exemplo bem comum que já ficou bem claro dentro de sala é o NaCl, que é o cloreto de sódio que nós conhecemos como sal de cozinha. Substâncias simples são aquelas que possuem apenas elementos químicos, um tipo de elemento químico em sua composição, e substâncias compostas são aquelas que possuem mais de um elemento químico em sua composição. Substâncias naturais e sintéticas, eu não me recordo, mas creio que não vai cair nada específico na avaliação. Mas como é um tópico, eu vou comentar. Substâncias naturais são aquelas substâncias que são produzidas na natureza, naturalmente. E as sintéticas são aquelas produzidas pelo homem. Por exemplo, existem muitas drogas que são sintetizadas e elas não são encontradas na natureza. Misturas homogêneas e heterogêneas são misturas que nós podemos encontrar por toda parte. Misturas homogêneas são aquelas que possuem apenas uma fase. Então, talvez visivelmente você observa que uma mistura homogênea ela tem uma composição única. E heterogênea é aquela que tem mais de uma fase. Lembrando que misturas homogêneas e heterogêneas nem sempre você consegue definir pelo aspecto visual e às vezes é necessário você analisar microscopicamente. Separação de misturas. Esse último tópico deu um pouco de dúvida, então deixa eu explicar. Na nossa avaliação não vai cair conteúdo de separação de misturas. Só vai ter uma coisa que está relacionada à separação de misturas e evaporação. Por isso que a gente não entrou nesse tópico aqui. O que eu quero que você saiba? Eu só quero que você saiba que para separar determinadas substâncias, nós podemos utilizar o método de evaporação, como é o caso, por exemplo, da água misturada com sal. É somente isso que eu preciso que vocês saibam para a nossa prova. Agora eu vou dar uma explicação mais detalhada, mas o conceito é esse. Então eu vou começar pelo último tópico que eu coloquei na folha. Ponto de fusão, ponto de ebulição, separação de misturas. Quando eu sei por que é importante eu saber o ponto de fusão e o ponto de ebulição na hora de separar algumas misturas? Bom, quando eu sei o ponto de fusão e de ebulição, eu consigo, por exemplo, colocar aquela mistura em uma determinada temperatura e naquela temperatura, como o ponto de fusão de cada uma das substâncias provavelmente vai ser diferente, uma dessas substâncias vai evaporar e a outra vai permanecer no seu estado sólido ou líquido. No ponto de ebulição é o mesmo raciocínio. Se eu coloco a uma determinada temperatura, no meio de todas aquelas substâncias, se eu conheço o ponto de fusão e o ponto de ebulição delas, parte dessas substâncias irá congelar, dessa mistura irá congelar, porque o ponto de fusão dela é muito baixo, e outra parte não vai congelar. Vamos pegar um exemplo prático. Eu tenho aqui o ponto de ebulição do sal é 1413 graus Celsius e o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Sabendo disso, você sabe que ao colocar uma água misturada com sal em uma temperatura acima de 100 graus Celsius, por exemplo, você vai ter o quê? A água evaporando, mas o sal não vai evaporar, porque para o sal evaporar ele tem que estar a uma temperatura de 1413.
Assim você consegue separar esses dois elementos aí, tá? Esses dois compostos. Então o conceito é basicamente esse mesmo. Você saber o ponto de fusão e o ponto de ebulição te permite separar algumas misturas. Porque você vai submeter essa mistura a uma determinada temperatura que você sabe que uma delas vai mudar o seu estado físico. É basicamente isso. O outro tópico é nosso cotidiano, então possui algumas substâncias químicas que são bem comuns e nós damos nomes para elas. Não tem que decorar todos esses nomes aqui, você vai se acostumando com eles, mas é só para que você saiba que eles existem. Então tem o sal de cozinha, que o nome então químico é cloreto de sódio, tem a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, a naftalina, que nós chamamos de naftalina, mas então o nome é naftaleno, cal viva, que é o óxido de cálcio, água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, e assim vai sucessivamente. Tem dois aí que vocês conhecem bastante, que é o gás carbônico, e o nome químico é dióxido de carbono, e o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Bom, o que eu quero é que você realmente conheça pelo menos 2, 3 desses aí, tá bom? Para a gente poder então ter certeza que você compreendeu até aqui, escreva aí no seu caderno ou fale em voz alta 3 compostos, substâncias que são comuns no nosso cotidiano e o nome químico dela, tá? Se você não tiver entendido, aí você volta um pouquinho e dá uma olhada de novo. Aí pausa o vídeo, não vou deixar o tempo acabar, tá bom? Aí tá os nomes. Substâncias simples e compostas. Bom, então eu tenho aqui o elemento A, um elemento B e um elemento C. Se eu pego, por exemplo, um outro elemento A e faço a unção dos dois, eu vou ter o quê? Um A2. Esse A2 é uma substância simples. Observa por que ela é simples. Porque só tem o mesmo tipo de elemento, ok? Então eles fizeram ligação, mas é uma ligação entre os mesmos elementos. Se eu colocar 3 elementos A, continua sendo uma substância simples. Por quê? Porque o elementos, a composição ela é com os mesmos elementos. Se eu pego A, misturo com B e C, eu já não tenho os mesmos elementos na composição. Então, se esses elementos fazem alguma ligação, eu chamo isso de substância composta. Por quê? Porque não é mais agora só com um tipo, são com vários. Aplicando isso na nossa avaliação, na prática, nós vamos usar o quê? As abreviações que estão na tabela periódica. Por exemplo, antes de você pausar o vídeo, você vai observar aí que existem algumas substâncias e você vai me dizer quais substâncias são simples e quais são compostas. Não tem muito o que explicar aqui. O que você precisa estar ciente é que, às vezes, que a letra minúscula pode aparecer e quando ela aparece, ela é apenas a continuação do nome do elemento. Nenhum elemento é escrito inicialmente, começa sendo escrito com a letra minúscula. E aí você vai tentar dizer quais são simples e quais são compostas. Se você tiver errado algum ou errado muitos, você vai pesquisar na internet tabela periódica e vai observar os nomes da tabela periódica para ver se você entende que alguns nomes não são possíveis escritos apenas com uma letra. Então eles precisam ser escritos com 2 letras, tá bom? Então a primeira vai ser maiúscula e a segunda minúscula. Então agora pausa o vídeo e tenta dizer quais são simples e quais são compostas. Não pode errar nenhuma, tá? Essas aí então são as substâncias simples. Observe então que nós temos aí muito mais substâncias simples do que composta. Átomos, elementos químicos, moléculas e substâncias.
qual é a diferença desses nomes. Logicamente que você também vai ler na sua apostila, vai dar uma olhada na internet, mas então vamos deixar isso bem claro. O átomo, como eu disse, é o quê? É uma estrutura muito pequena que é composta por prótons, elétrons e nêutrons. Ah, professor, o que são prótons, elétrons e nêutrons? No momento, eu acho que você não precisa saber o que são prótons, elétrons e nêutrons. Você precisa saber que são partes que compõem o átomo. No sétimo ano, a gente vai entrar em detalhe. Na verdade, a gente vai trabalhar praticamente só com isso. E o que são os elementos químicos? Os elementos químicos são átomos que possuem semelhança, possuem o mesmo número de prótons, tá? Mesmo número atômico. Então, observem aí, ó. Eu vou colocar... Tem vários átomos aí. Observe esses átomos azul. Todos os átomos A azul. Eles possuem tamanhos diferentes, certo? Pois é, mas todos são átomos A. É aí que está o que é átomo e o que é elemento químico. O átomo é a definição geral da estrutura. O elemento químico são aqueles átomos que possuem semelhanças. Então, aí são todos os átomos A. Eles são semelhantes entre si. Eles possuem diferenças, mas são semelhantes. Moléculas são quando eu faço a unção de dois ou mais átomos. Por exemplo, eu pego 3 átomos A e aí eu vou ter A3. Já não é mais um átomo, eu tenho agora uma molécula. O famoso H2O. Eu estou tendo o quê? Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então é uma molécula, a molécula H2O. E as substâncias é quando eu tenho uma concentração dessas moléculas. Então, se eu tenho grande quantidade dessas moléculas, eu vou chamar de substância. Tá bom? Esse conceito também é bem simples. O efeito estufa ele está diretamente associado com a química. Por quê? Por causa da emissão de CO2. Então, através da poluição, o ser humano emite grande quantidade de CO2. Então, com o aumento do CO2, existe a maior retenção dos raios solares. E como existe essa retenção, que a princípio ela é fundamental para a Terra, ela quando ocorre em uma escala maior, isso não é saudável para o nosso planeta. Ok? Então, o aumento de concentração de CO2 por emissões de gases através de indústrias, carros, pode então aumentar essa quantidade de retenção de calor e aí ocasionar o que nós chamamos de aquecimento global. Mas o efeito estufa em si é algo saudável, tá? Desde que não seja... Tudo em exagero não é saudável, né? Na verdade. Então, qual substância composta está diretamente ligada ao efeito estufa? E aí você, obviamente, já está cansado de saber, porque você já viu isso na biologia e na física também. É bem provável. Que é o CO2. Existem outros, lógico. Bom, aqui nós temos o processo de respiração. Então, expira, inspira. O que nós podemos tirar nessa informação dessa imagem aqui? Bom, o que nós podemos saber é o seguinte: no meio ambiente existem muitos gases, então em uma sala tem vários tipos de gases. O que nós utilizamos para as nossas funções lá na mitocôndria, na produção de energia, é o oxigênio. O CO2, ele é o que? Ele é o que resta dessa respiração, é o que sobra e nós jogamos ele para fora. Em um ambiente comum, nós vamos encontrar o quê? Grande quantidade de nitrogênio, que é o gás mais abundante. Só que esse gás nós não utilizamos ele, ok?
Qual gás existe em maior proporção na atmosfera? Acabei de falar, eu não sabia que tinha essa pergunta, esqueci. Mas é o nitrogênio. Mistura homogênea e mistura heterogênea. Simples, galera. Homo igual hétero diferente. Grava isso, homo igual hétero diferente. Você vai usar isso com muita frequência nas disciplinas de ciência da natureza. Existem muitas palavras que estão relacionadas a isso, tá? Então você vai dizer homozigoto, heterozigoto, você vai ver homossexual, heterossexual, homogêneo, heterogêneo. Então são muitos exemplos. Nós temos aí uma mistura de água, óleo e areia. Existem 3 fases, ou seja, por mais que eu misture, balance, depois de um tempo, elas não ficarão juntas. Então eu sempre vou ter essas 3 fases. Então eu chamo isso de mistura heterogênea. Observe agora esses 4 exemplos. A primeira solução só tem uma fase, então é uma mistura homogênea. As outras 3, elas possuem mais de uma fase, observe. Então são misturas heterogêneas. Então o conceito é esse mesmo. Só lembrar um pouquinho que existem algumas misturas que você não consegue identificar a olho nu. Por exemplo, o sangue. Eu olho para o sangue, eu acho que é uma mistura homogênea, só tem uma fase. Mas microscopicamente não é só com uma fase, ele tem mais de uma fase. Então são só alguns detalhes, tá? Agora você vai tentar me dizer se é mistura homogênea ou heterogênea. Então agora em vermelho somente as misturas heterogêneas. E é isso aí, pessoal. É bem simples mesmo, tá bom? Boa prova para vocês.